pode classificar como vergonhoso, né? Mas acredito que jogando dentro de casa, a gente tinha que ter feito um pouco mais, né? Trabalhamos a semana inteira para isso, né? Coloquei em campo os jogadores que eu acredito que estão em melhores condições nesse momento, né? Foram os que durante a semana trabalharam melhor e é a base desde o primeiro jogo, né? Eu acredito que do primeiro jogo nós tivemos duas mudanças, que foi o JP e o Denilson, se eu não me engano. Ficaram fora o Dourado e o Thalisson. Então, assim, a gente trabalhou muito bem durante a semana, a gente tentou fazer com que os jogadores entendessem o que o Floresta poderia fazer aqui. É uma equipe que joga defensivamente, até pelas características do seu treinador. Acabamos levando um gol com 2 minutos, que praticamente tirou toda a nossa confiança, né, dentro de campo. Erramos muito, acredito que fomos um pouco lentos também na troca de bola no primeiro tempo, tanto é que nós não criamos nenhuma oportunidade. No segundo tempo, a gente voltou melhor, né? Conseguimos o gol, num erro deles também. Acho que pressionamos um pouco mais. Era isso que nós tínhamos que fazer desde o início do jogo. Mas assim, continuar trabalhando, né? O torcedor tem razão em contestar, em reclamar, né, como fez no final. Eu acredito que durante o jogo tem que procurar incentivar, né? Mas no final o torcedor estava com toda a razão e a gente tem que aceitar e procurar melhorar. Nós estamos trabalhando bastante para isso, não vim aqui para ficar nessa situação, né? Eu acredito que possamos melhorar, né? Cada um dá um pouquinho mais. Às vezes não dá para você ganhar na bola, então você tem numa bola jogada, você tem que jogar numa bola longa, brigar pela segunda bola. Isso aí a gente fez durante a semana também, mas assim, infelizmente, as coisas não saíram como nós queríamos, né, no jogo de hoje. Boa noite, Zago. Boa noite. Os jogadores, né, após o jogo, falaram muito de que precisam tentar encontrar uma forma de entender, né, uma forma de jogo para poder, quem sabe, evoluir. O que você acha que talvez possa estar faltando entre vocês e os jogadores para poder encaixar, né, uma forma de jogo, um padrão de jogo, para que o Botafogo tenha uma identidade? Se algum jogador comentou isso, eu acho que está errado, né? Até porque tudo que a gente fez durante a semana foi passado para eles, né, através de vídeos, durante os treinamentos, parando o jogo, praticamente posicionando todos ali. Então, assim, tudo vem sendo muito bem explicado, né? Talvez certas situações de jogo não saiam como nós queríamos, mas tudo vem sendo muito bem explicado, né? Muito bem passado. Eu acredito que a maioria dos jogadores até agora tiveram a oportunidade de jogar, que na minha opinião isso é importante. Na semana passada a gente fez até um certo rodízio visando o jogo do Flamengo, no qual nós tivemos 3 jogos durante uma semana e todos tiveram a oportunidade de jogar e, na minha opinião, todos procuraram fazer o que nós tínhamos pedido, né? Como eu falei, talvez às vezes no campo não sai como no treinamento, né? Até por uma questão um pouco mais de pressão, tudo, mas assim, eu acredito que todos estão entendendo e muito bem o que a gente vem passando para eles. Zago, boa noite. Em cima do que você fala, né, da pressão, né, nesse momento, os casos não estão acontecendo. Você já viveu várias situações de futebol e queria saber como lidar, né, com essa pressão. Você não está inconformado, a equipe ainda não encontrou um modelo de jogo que possa, né, conseguir os resultados. No momento como esse, qual o caminho assim, para conseguir reagir na competição? Cara, e o torcedor está com toda razão, como eu falei, né? O torcedor vem aí há alguns anos batendo na trave, né, para subir para a Série B. Eu acho que esse ano nós não estamos tendo um bom começo, mas
Temos ainda aí pela frente 14 rodadas e o pensamento é sempre classificar entre os 8. Não sou muito de dar desculpa, mas eu estou aqui há praticamente 3 semanas. E, na minha opinião, 3 semanas é pouco para que você possa fazer um trabalho a longo prazo também, né? Não é porque eu sou o treinador que eu tenho que me agarrar a isso, mas assim, é muito pouco, né? Até porque eu fui conhecendo os jogadores com o passar dos dias, com o passar dos jogos, dos treinos. Então, assim, não era um grupo que eu conhecia, né, a fundo desde que eu cheguei. Mas, assim, são jogadores que estão demonstrando uma vontade muito grande em melhorar, se vê pelos treinos durante a semana, jogadores se empenhando, atento a tudo. Então, assim, tudo é uma questão de tempo. É um momento ruim que nós estamos passando, que eu espero que possa melhorar o mais rápido possível e, de novo, que o Botafogo consiga a classificação para o quadrangular. Vocês fazem parte da sua filosofia de esporte, de trabalho, analisar individualmente o jogador. Eu queria fazer a pergunta sobre como é que você enxerga o Botafogo ofensivamente com o Lucas Lopes no lado direito e a diferença do que você enxerga com o Érico pelo lado direito. Na minha avaliação, por exemplo, acho que o Botafogo ofensivamente consegue criar mais situações, perigo, gerar perigo para o adversário com o Érico ao invés de Lucas Lopes, que a gente precisa dessa maneira. Então, tudo é questão de você ter, às vezes, um carinho a mais por um determinado jogador como torcedor, né? E nós aqui estamos analisando como profissional. O Lucas deu uma sustentação defensiva nos primeiros jogos muito grande. É um jogador que hoje praticamente construiu na linha de 3 atrás, onde nós tínhamos um pouco mais de espaço para jogar. O Eric, os jogos que ele jogou, ele fez uma boa apresentação também. Mas assim, tudo é a questão, né, do momento. Eu acredito que o Lucas é um jogador que pode dar um pouco mais à equipe nesse momento, mas assim, no futuro a gente pode até rever essa situação também. Mas nesse momento o Lucas é o jogador que a gente vem encontrando para que possa desempenhar melhor as funções que a gente passa para eles dentro de campo. Boa noite, Ronaldo Jorge da Rádio Tabajara. Boa noite. Os últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates contra um jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo no estádio Castelão. Em alguns jogos a polícia dele dá para associar esse mau rendimento do Botafogo em campo com essa sequência de jogos e os jogadores aí se encontraram com essa filosofia de jogo. Não, eu acho que a sequência de jogos, a gente tem jogo praticamente sábado a sábado, né? A gente trabalha muito durante a semana. Eu acho que a única semana que nós tivemos um jogo aí no meio foi contra o Flamengo. Então, assim, não dá para... Não tem desculpa para essa queda, né? Pela apresentação que nós fizemos hoje. Não tem o que a gente falar para o torcedor. Eu acho que a gente pode melhorar em alguns aspectos, que é o que a gente procura trabalhar internamente. Como eu falei antes, às vezes você não vai encontrar soluções com o futebol jogado, mas com uma bola longa, uma virada de jogo, uma bola nas costas da defesa, tirar o adversário da zona de conforto, como a gente conversou no intervalo. Mas assim, nós não temos desculpa para nada hoje, né? E nos últimos jogos também. Mas acredito que dos últimos jogos, hoje foi o qual a gente ficou devendo mais, né? Eu acho que poderíamos, principalmente jogando dentro de casa, ter um pouquinho mais de tranquilidade, não deixar se abater pelo gol que nós levamos logo no início. Eu acho que isso aí seria importante. Mas assim, o que eu falei para eles no vestiário, passar por cima da derrota, né? Ficar sentido hoje, mas amanhã já voltar a trabalhar para que a gente possa melhorar. Temos um jogo importante no próximo final de semana, um jogo difícil contra uma equipe que vem fazendo muito bem no campeonato. Então, assim, se preparar bem e
bater, quem sabe, conseguir uma vitória contra o Maringá e sair dessa situação incômoda que a gente se encontra. Zago, mais uma pergunta agora sobre a questão da dupla de zaga, né? Você tem revezando com o Indomar e Requier, muitas vezes tem Marcelo Augusto. O que você pensa dessa dupla de zaga? Você acha que ainda não encontrou a dupla de zaga ideal? Ou você gosta de tentar trabalhar revezando com jogadores? Não, eu tenho... a minha dupla de zaga hoje titular é o Renier e o Marcelo. O Lomar teve a sua oportunidade jogando contra o Guarani, mas o Renier e o Marcelo foram os jogadores que começaram comigo, no qual nós tivemos 3 jogos e não levamos nenhum gol. Então, assim, eu procurei mantê-los até pelo que eles fizeram, né, nos 3 primeiros jogos, no jogo contra o Flamengo, no qual defensivamente a gente se comportou muito bem, né? Então, assim, a gente parte de uma base. A base é essa, os 2 zagueiros que eu coloquei em campo hoje são os zagueiros que jogaram praticamente nos últimos jogos. Então, assim, tudo é a questão da escolha, do momento, daquilo que você tem nas mãos. Talvez defensivamente hoje não fomos como nos jogos anteriores, mas assim, são os 2 jogadores que têm total confiança minha, como os outros que estão fora também, e assim, a gente vai, com o passar do tempo, encontrando a melhor solução.